Olá a todos, meu nome é Ângelo Araújo e hoje trago a vocês um trabalho intitulado em O Impacto da Suplementação com Colágeno na Saúde Articular de Potros em Treinamento. Primeiramente, a equidicultura é um mercado que está em constante ascensão no nosso território nacional, com impacto econômico nacional e mundial. Segundo o mapa, no ano de 2016, o setor da criação de cavalos gerou mais de 3 milhões de empregos e captou mais de 16 bilhões de reais, com um total aproximado de 5,8 milhões de cabeças em todo o território nacional. Destas, aproximadamente 1 milhão e 100 mil indivíduos são cavalos destinados a atividades de esporte e lazer. Consequentemente, a criação de potros também está em destaque para atender esta alta demanda. Consequentemente, potros representam a fase mais importante da criação de cavalos. Com isso, a hipótese do trabalho é que a inclusão de colágeno na dieta de potros em treinamento contribui para a diminuição da inflamação e promove a homeostase articular. Com isso, o objetivo é avaliar o efeito da suplementação com colágeno hidrolisado na dieta de potros em treinamento sob parâmetros de saúde articular do líquido sinovial, com avaliações, então, de marcadores inflamatórios, como prostaglandina, e glicosaminoglicanos, como ácido hialurônico e sulfato de condroitina. Para isso, foram utilizados 20 potros da raça manga larga marchador, sendo 10 machos e 10 fêmeas, com idade aproximada de 7 meses, com peso corporal de 206 quilos. Tanto a idade quanto ao peso são referentes ao início do período experimental. Os potros foram alojados de forma individual em baias, e a dieta foi composta por feno de gramínea do tipo Synodon e concentrado, sendo ofertado 2,5% do peso em matéria seca, caracterizando uma proporção volumoso concentrado de 50-50. Água e sal mineral foi fornecido de forma à vontade. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo, e um período experimental com duração máxima de 6 meses. Para isso, dos 20 potros, 10 potros receberam um suplemento alimentar, denominado de colágeno hidrolisado, e 10 potros não receberam o suplemento, caracterizando assim um grupo controle. O cronograma experimental, então, tanto a suplementação quanto o treinamento teve duração de 180 dias, ou seja, 6 meses, sendo então caracterizados aí por 5 períodos de coleta, com um espaçamento, um intervalo entre as coletas de 36 dias. Então, a suplementação foi designado 50 gramas por animal por dia, dividido em 2 períodos, ou seja, 25 gramas no período da manhã e 25 no período da tarde, do suplemento alimentar comercial denominado de colágeno hidrolisado pertencente à Gelco International. Para isso, o treinamento dos potros, houve um programa de exercício físico empregado, onde eles trabalhavam 5 dias consecutivos com 2 dias consecutivos de desmame, sendo alternado então em andamento de marcha, treinamento aquático e exercício de galope em superfície inclinada. Para a coleta dos dados experimentais, foi realizada a avaliação do líquido sinovial articular com base no artigo de Van der Water e colaboradores no ano de 2021, sendo realizada por método de artrocentese com aspiração do líquido sinovial articular da articulação tibiotársica da região denominada de jarrete do membro posterior esquerdo. Para isso, foram coletados um volume total de 4 ml em tubos sem EDTA, onde a prostaglandina foi avaliada por um kit ELISA e glicosaminoglicanos por eletroforese em gel de agarose. Os dados, então, foram avaliados por análise de variância, as médias comparadas pelo teste de Tukey com nível de significância de 5%, utilizando o ProcMix do SAS. Foi observada, então, a diferença entre os tratamentos para a prostaglandina. Para a glicosaminoglicano, não foi observada diferença significativa em tratamentos, tanto para a concentração de ácido hialurônico quanto para sulfato de condroitina. Aqui na tabela 1, nós conseguimos observar que, para a variável de prostaglandina, houve um efeito de tratamento, onde animais suplementados tiveram aí menores graus inflamatórios ou menores concentrações de prostaglandina no líquido sinovial, associado esse efeito de tratamento com uma interação tratamento-tempo. E também conseguimos observar que essa interação ocorreu, então, do quarto para o quinto período. Nós temos um artigo muito impactante, muito importante, que ele mostra um potencial efeito anti-inflamatório do suplemento alimentar,
que é um artigo aí de Van der Waal de 2017. Ele nos mostra que a utilização da inclusão, na verdade, de colágeno hidrolisado na dieta de cavalos 60 dias antes de uma indução à sinovite, uma sinovite induzida experimentalmente, bem assim dizer, o suplemento alimentar ele consegue diminuir as concentrações de prostaglandina no líquido sinovial. Então, ele age como um potencial anti-inflamatório. Nós conseguimos observar isso nos gráficos e a diferença entre animais suplementados e placebo. Além disso, nós temos diversos artigos na literatura que nos mostram não necessariamente a concentração de prostaglandina, mas que animais suplementados com hidrolisados de colágeno apresentam uma melhora nos graus de claudicação em equinos, em equinos diagnosticados com osteoartrite, além da melhora da cinemática da marcha e biomarcadores do metabolismo de cartilagem, em animais suplementados. Além disso, um estudo publicado recentemente em 2021, ele nos mostra que hidrolisados de colágeno regulam de forma negativa a síntese de marcadores pró-catabólicos e pró-inflamatórios. Eventualmente favorece a produção de colágeno intraarticular na matriz extracelular do líquido sinovial e atividade metabólica de condrócitos. Isso possivelmente, então, eventualmente impactua em menores graus inflamatórios articulares e um efeito positivo na homeostase articular. Para os achados de glicosaminoglicano, o exercício não promoveu alteração de matriz. Esse trabalho também, esse artigo nos mostra exatamente isso, aonde que, independente dos graus de exercício físico em esteira, passo, trote e galope, os animais, com o passar do tempo, eles não apresentam uma variação nas concentrações de GAG. Em contrapartida, um outro exercício, ele nos mostra que sim, é possível o exercício físico fazer impactar nas alterações de condroitina e ácido hialurônico. No entanto, neste trabalho em específico, as coletas do líquido sinovial foram realizadas imediatamente após o exercício. No nosso estudo, no presente estudo, no dia da coleta, nenhum potro foi exercitado. Os resultados, então, dos estudos, eles se divergem, se contradizem, sendo delimitados pelo tipo de exercício, primeiro fator, período de treinamento, método de coleta do líquido sinovial, se for um método invasivo como artroscopias, artrocenteses. O tempo entre o exercício e o período de coleta também é fundamental e se divergem entre os estudos. A articulação que nós estamos avaliando, as condições patológicas dessa articulação e fatores biológicos individuais, como raça, idade, sexo e temperamento. Como conclusão, a suplementação com colágeno hidrolisado em potros treinados reduz o grau inflamatório do líquido sinovial sem alterar a homeostase articular. Como forma de agradecimento, agradecer as instituições de fomento, a FAPESP, a Gelco International e o Aras Morada Nova. Aqui fica o meu muito obrigado.